episódio do nosso Pó de Veneza. E dessa vez as nossas convidadas são super especiais, pois elas lideram um grupo grande das nossas mulheres. Então, uma salva de palmas para Raquel e para a irmã Patrícia. Gente, dessa vez vocês podem se apresentar. Essa é a Raquel, gente. Patrícia. Raquel é líder só das mulheres? Sim. Só das mulheres. Meu nome é Raquel, faço parte de 3 mulheres maravilhosas e lidero o grupo das Preciosas. É mesmo, gente, porque tem a irmã Joana também, que infelizmente não pôde vir. E a irmã Patrícia, que é líder de vários grupos aí, né? Ela é o Severino. Pode se apresentar. Meu nome é Patrícia, faço parte de alguns grupos, como as Preciosas, o Novo Tempo, organizo as nossas festas e no final eu sou a tia do mês. Cuida da cantina, gente. Então, a gente vai começar contando um pouco como é cuidar das Preciosas. Para vocês, como é esse desafio de cuidar de um grupo grande, de uma certa forma? Porque são quase 30 mulheres, né? Verdade. São 30 mulheres, não chega a ser? Não, são 24. 24? E tá crescendo cada vez mais. Esse ano entrou mais gente. São 24 com essas duas que Com essas duas que entraram. E como que é esse desafio de poder organizar esse grupo, esse grupão? Então, as Preciosas, né? Desde quando eu entrei na igreja, eu faço parte do grupo das Preciosas. Antes era eu, a irmã Maria Aparecida e a irmã Maria Joana. Como a irmã Maria Aparecida, né? Não está mais na nossa igreja. Aí o que aconteceu? Teve a pandemia, nosso grupo se desfez, mas em nome de Jesus, depois da pandemia, ficou eu, a irmã Maria Joana e agora a nossa irmã Patrícia. E aí agora vocês cuidam desse grupão? Sim, ligamos tudo bom. Tem muita briga no grupo? Não, meu Jesus. Graças a Deus, não tem briga entre as irmãs. Só tem algumas assim, tipo assim, que não pode faltar, mas falta, mas a gente Pega no pé. comemora, comemora e fica sabendo por que aconteceu, aí dão explicações, dá tudo certo. Sim. E a questão de não ouvir o louvor? Passa um louvor, chega aqui e ninguém sabe o louvor. Como que é essa questão aí? Na hora a gente dá um jeito, todo mundo sabe o louvor. Na hora vai por bem ou vai por mal. Sim. Então, ó, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. E aí vocês vão responder, e podem as duas responder, ou só uma ficar responsável pela resposta, tá bom? Certo. O que ninguém conta sobre liderar um grupo de mulheres? O que vocês não veem as pessoas falando sobre liderar esse grupo de mulheres? Porque é o grupo que mais tem pessoas, né, na nossa igreja. Porque são, contando com vocês, chega a ser 20, 23, 27. São 24 com nós 3. Ah, com vocês. Ah, mas é o maior grupo. Sim. E como, o que ninguém conta sobre isso? Sobre liderar esse grupo? Eu acredito que todo grupo, ainda mais o nosso que é grande, é o desafio de cabeças pensantes, né? Porque eu penso de uma forma e a irmã Raquel pensa de outra forma. Então ninguém conta isso. E aonde vem a resposta? Nas caras e bocas. Que isso faz parte do ser humano. Sim. Isso não é, mas era aqui na minha igreja. Não, em toda igreja tem a mesma coisa. Em todo lugar tem os mesmos desafios. Mas costumamos pensar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E não é. É tudo igual. Sim. Mas a gente não tem problema. Nunca tivemos problemas com as pessoas, com essas coisas. Mas as caras e bocas existem, que eu também faço as caras e bocas. Quem não faz caras e bocas? Mas somos um grupo grande, aonde um abraça o outro. Na verdade, a rede mundial ela é uma família de verdade. Sim. As pessoas podem falar qualquer coisa, mas nós abraçamos a causa do outro. Eu não posso dizer que eu tenho problemas com as Preciosas, porque eu costumo dizer que todas as vezes que a gente faz um projeto, elas abraçam de verdade. Sim. Concorda, Miguel? Sim, mesmo a gente às vezes não concordando com algumas coisas, mas a gente chega num denominador Que é assim. só que é aquilo que realmente vai ser. As caras e bocas vêm dos louvores, né? Ah, o pastor escolheu tal louvor, aí começa. Quem
Tem louvores que nós não gostamos, mas nós cantamos. Vamos, né? Tem que ir mesmo assim. Pra vocês, qual que foi o maior desafio em liderar as mulheres? Ou qual é o maior desafio em liderar elas? Porque por ser muitas pessoas, né? Primeiro foi convencê-las todas, né, Patrícia? Sim. Convencer de participar. Convencer de participar. Até hoje a gente convida, tem algumas irmãs que não participam, mas em nome de Jesus ainda vão participar. Amém. Então o maior desafio é esse. Chamar as pessoas e manter elas naquilo. Na verdade, quando a gente voltou, o maior desafio foi juntar, né? Tudo de novo. Tudo de novo. E aí quando você começou a juntar, veio poucas, mas quando foi ver, porque no começo é difícil. Sim. E aí você vai vendo o desenrolar e vai vendo que vai ficando bom. Dá um ano. Aí a pessoa começa a se animar e foi juntando as outras até chegar no número que a gente está hoje. Ficou quanto tempo sem as preciosas na igreja? Ficou uns 4 anos? Mas, 3 a 4 anos. Teve bastante tempo, né? Bastante tempo. E no começo eram mais gente do que agora? No outro grupo ou tinha menos? Menos gente. Menos? Agora tem mais gente. Tem mais, né? Aí, ó, Deus multiplicou. A glória da segunda casa é maior do que da primeira, aleluia. glória a Deus. Agora, próxima pergunta. Qual é a maior dor que vocês vêem nas mulheres hoje? Tipo assim, que vocês enxergam nela alguma coisa que está ali escondido, que vocês conseguem ver nas mulheres no geral? A dor da solidão, do silêncio muitas vezes, né? Qual é a dor que vocês enxergam nas mulheres? É a timidez, né? Todas elas. Mas quando chega aqui para cantar, todas se abrocham. Se abrem. Tá? Eu acho que é o silêncio. O silêncio, né? De não contar as coisas. De não contar as coisas. Tipo, eu tô com problema, mas eu não quero falar, porque eu não tenho essa liberdade para falar. Sim. Então eu acho que é o silêncio. Já veio com isso já do passado. Sim. Melhor eu me calar. Eu tenho que viver a minha dor no silêncio. Silêncio. E vocês têm algum projeto que vocês querem que as mulheres se abram mais para tirar essa timidez, se abraçarem mais, quererem mais contar os problemas, né, que elas têm uma com as outras? Eu tenho. Tem um projeto? Quer falar, dar um spoiler para as irmãs do projeto? Elas já sabem, né? O projeto é a gente se reunir uma vez por mês, somente as preciosas, não a convidada. Pra quê? Porque tem preciosa que se conhece a paz do Senhor, não se conhece do profundo, da história daquela preciosa. Então, eu, como nasci aqui na Rede Mundial, eu conheço a história das preciosas. Mas tem muita preciosa nova que não sabe a história daquela preciosa, que senta do lado dela todo domingo. Sim. Tanto é que eu lembro que na confraternização das preciosas da irmã Marinês, ela fez um testemunho, né? Desabafou, ela chegou até a chorar. E muitas pessoas não faziam a mínima ideia do que ela tinha passado. Tanto no passado quanto naquele momento que ela estava passando após perder o esposo. Sim. Então é um projeto muito importante, né? Para as irmãs se abrirem mais, conhecerem mais umas outras e gerar uma empatia entre todas, né? Então é algo realmente muito importante, né? De acolher mesmo as mulheres. E em poucas igrejas hoje em dia tem isso, né? Esse acolhimento de, olha, eu conheço a sua história, eu quero ajudar você nessa dor e vamos junto nessa e bora pra cima, né? Então as mulheres hoje em dia, não só as mulheres, eu acredito que as pessoas hoje em dia estão se fechando, né? Não querem desabafar uma com as outras, olha, eu tô passando por isso, olha, eu preciso de ajuda, né? Então esse projeto é muito importante para as mulheres, né? Sim. Então, aquela confraternização foi o começo desse projeto. Sim. Como a Patrícia, né? Nós começamos, né? E futuramente vai ser a mesma coisa, sendo que mais mulheres vai ter oportunidade de estar se pensando. Sim. Aquilo dali eu acho que foi um passo, né? E sem elas saberem, de uma certa forma, que era um passo para aquilo, né? E hoje em dia, o que vocês veem que impede as mulheres de viverem o chamado delas? Seria a timidez, igual você falou, o silêncio? Ainda continua a timidez do silêncio. E o silêncio. Porque eu vejo nas mulheres muitos propósitos, muitos projetos. E eu vejo que cada um realmente ali tem um chamado. Mas tem medo de se abrir, né? Tem medo de, nossa, eu quero fazer isso. Olha, eu quero fazer aquilo. Então seria a timidez mesmo, esse medo de, e se não der certo? Eu acho que é a timidez.
lutas, vem as batalhas, e aí vem a questão de continuar, né, de seguir em frente mesmo com aquilo. Então, realmente, a timidez e o preparo é difícil, né? Ser forjado nesse momento é difícil. Então, vamos para a próxima pergunta. Por que vocês acham que um grupo de mulheres é tão importante na nossa igreja? Por que reunir essas mulheres juntas é tão importante? Eu acho que, principalmente, a nossa pastora é uma mulher, né? Sim. E a maioria das nossas membros aqui da igreja são mulheres. Sim. Tanto é que ela fala as minhas mulheres, né? Sim. Então isso é importante. Sim, para unir, porque até mesmo temos alguém que comanda a gente que é uma mulher. Exatamente. E a maior parte da nossa igreja vem de mulheres. Então acredito que seja até mesmo uma comunhão, né? Para não ter talvez aquele disse-me-disse, as fofoquinhas. Então você conhecer a história do outro e viver junto com o outro impede com que isso aconteça, né? E você, Patrícia, por que você acha que é tão importante ter um grupo de mulheres na nossa igreja? Nós somos a rocha, né? Sim, Nós viemos da geração do missionário, né? sim, Então, quando as pessoas veem que se impactam, ficam impactados com o tamanho do nosso grupo, quando vamos nos apresentar em outras igrejas, nossa, são bastante, nossa, como elas cantam bem, como são alinhadas, mas é que a gente vem já de um preparo de outra geração. sim, Nós viemos da geração do missionário, né? Porque quando o missionário ele já era liderado, ele já liderava muito mais mulher do que homem. sim. E ficou na geração dele. E nós somos grandes e fortes porque nós somos a rocha. Sim, e eu não sabia que na época do missionário tinha mais mulher do que homem. Então a nossa igreja realmente sempre foi de mais mulher do que homem. É que o sonho do missionário era fazer, tipo, mais varões, mas só nascia mulher. Mas porque você pega a minha geração, que foi a campanha da sacola, só veio mulher. Sim, era só mulher, realmente. E agora que tá vindo os homens, Agora né? que veio Minha tia veio 3. Só dela veio 3, gente. Então, os pastora homens, mais 3. sim, então os homens, a geração dos homens está sendo agora que está crescendo, né? Tanto é que nas crianças agora tem mais homens do que mulheres, exatamente. Né? Agora nos A nova jovens, geração vai ser homem. a nova geração vai ser homem, também acho, em nome de Jesus. E hoje em dia, a gente vê as mulheres mais sendo marcas, trabalhando, se preparando. Eu tenho um trabalho em casa, eu tenho um trabalho fora. E esquecem muitas vezes de ser Maria. De ser aquele lá de estar nos pés de Jesus, de conhecer Jesus. Vocês veem alguma forma de ter um equilíbrio entre isso? Entre a Marta e a Maria? Ser Marta, mas ao mesmo tempo também ser Maria? Porque é muito difícil, né? A gente que vive isso, é complicado a gente ter um momento com Deus e conseguir fazer os nossos serviços também. Então, qual conselho vocês dão para ter um equilíbrio nessa situação? Nossa, eu posso ser Marta, eu posso servir, mas eu também preciso de ser Maria, eu necessito, aquela é a minha prioridade. Vocês têm algum conselho para as mulheres para ter esse equilíbrio? Tem que separar as coisas, né? O trabalho, a casa, os filhos, o marido, Deus. E Deus. Tem que ter uma organização de uma certa forma, Com né? certeza. Na verdade, você tem que viver o que fala na Bíblia. Há tempo para tudo. Sim, Se Deus preparou o trabalho, é que você tem que ter capacidade de fazer. Mas você também tem que ter o tempo de buscar Ele. sim, com O certeza. seu momento dele. Você tem que ter esse momento todos os dias. Sim, E aí você segue na velha geração novamente. Você vai buscar Deus quando você se levantar, antes de sair de casa. E quando você se deitar. Porque é o momento seu e Deus. sim, Então você tem que ter esse propósito entre você e Deus. sim, com certeza. Então a gente tem que fazer um cronograma da sua vida. Primeiramente Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Até mesmo tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas você Que aí você vai dar conta de tudo. Agora, se você quiser fazer primeiro os deveres de casa e se sobrar tempo para Deus, você não vai conseguir. Sim, as coisas Porque de céu. nunca vai dar certo. Por quê? Porque o inimigo é contra isso. Então ele vai fazer não dar certo para você não conseguir Sim. alcançar. Sim. Eu lembro até mesmo de um testemunho que você deu uma vez sobre a questão, não lembro para quem que você estava falando, e você disse que se Deus deu um trabalho para você, não era para você se afastar dele, era para você se aproximar mais ainda dele, né? Realmente é o que acontece. E é o que acontece, normalmente quando a gente recebe algum trabalho, alguma coisa pra gente fazer, a gente acaba se afastando ao invés de se aproximar, né? E é uma bênção de Deus.
Então, o certo seria a gente se aproximar mais dele ao invés de se afastar. Só que muitas vezes na correria a gente acaba fazendo o contrário daquilo, né? Que ele coloca ele em primeiro lugar. Sim, Então você coloca ele em primeiro lugar, vai dar certo. sim, Ah, mas é que eu tô fraca. Você vai ficar fraca. Isso faz parte da nossa vida. Nós não somos super-heróis. E nem santo. As pessoas costumam achar que o evangélico, ele é melhor que o outro. Não, ninguém nunca pregou isso. Você chegou nessa conclusão sozinho. Só que você vai ficar fraco. Por quê? Porque o inimigo vai lutar contra a tua vida. Porque ele sabe qual é o alvo. Ele sabe aonde você vai chegar. sim. E ele não quer que você chegue lá, porque ele também não está lá. Ele sabe para onde a gente vai. Porque ele foi expulso. E ele sabe que ele é muito melhor do que aqui. Então ele sempre vai lutar contra. E vai vir sim, vai vir as lutas, vai vir as barreiras. E vamos ter que sempre falar, eu vou continuar. Sim. Tem que continuar. E eu acho que uma coisa que a gente vive muito, né, principalmente as mulheres, que a gente sempre quer dar o melhor de tudo. Nossa, fazer o melhor. Ah, eu vou separar tal tempo pra Deus. Aí se passa daquela hora, eu não vou mais. Aí se eu para aquela hora, eu não vou poder mais. Senão não vai ser perfeito, né? Então a gente meio que tem que quebrar essa barreira com a gente mesmo, né? Não importa o tempo. O que importa é eu estar ali, é eu servir, é eu me entregar. E eu acho que muitas vezes é isso que a gente esquece, né? Que a gente quer tudo do nosso jeito, perfeito, naquela hora. E aí quando não acontece daquele jeito, a gente fala, então não vai dar nada mais certo. Então cancela tudo, não vamos mais ter tempo. E eu acho que é isso que a gente tem que ir quebrando na gente, né? Então nós mulheres, a gente tem essa capa, né? A gente acha que a gente tem que estar sempre super-herói. Não sofro por nada, tá tudo certo, bora pra cima. Mas na verdade a gente tem as nossas batalhas, né? A gente precisa de ter o nosso secreto também e mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque é com quem a gente pode mostrar a nossa vulnerabilidade. É com ele. Então a gente precisa de ter esses encontros com ele. Por isso que é tão necessário ter ele como prioridade, ser Maria e não Marta, né? E Deus sabe todas as nossas necessidades. Sim, então a gente ter esse momento com ele vai suprir, né? Tudo isso que a gente passa. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês. É fácil, não é nada difícil. Eu vou falar uma coisa pra vocês e vocês têm que responder com uma palavra. Então, por exemplo, preciosas. Aí vocês falam que palavra que vocês lembram quando pensam nas preciosas? Mulher virtuosa. Mulher virtuosa? Eita, meu Deus. Diamante. Diamante. Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Irmã Neves. Minha mãe também, Dona Maria Marques. Agora, um conselho para as meninas que ainda não são mulheres. Um conselho que vocês dão para as meninas. Continuar os jovens, né? Para o futuro ser uma preciosa. Amém. Seja forte e corajosa. Porque é preciso, né? Porque é preciso. Agora, uma mulher das preciosas que vocês veem que tem um potencial enorme, mas ela é meio tímida, fica meio assim, não quer mexer com nada, prefere ficar no banco, sentadinha. Só uma. Quem? Elisângela. Elisângela. Quem mais? Elisângela, Gisele. Adriana. Edileuza. Fabiana. Bastante mulheres, né? Lucilene. E tem e todas elas são novas, né? São as novas, então tem um caminho aí brilhante pela frente. Só precisam se posicionar, né? Agora, a gente já tá acabando. Tá vendo como foi tranquilo dessa vez? Super rápido, gente. Eu quero que vocês finalizem dando uma mensagem para as mulheres que vão assistir esse vídeo. Uma mensagem que vocês quiserem falar para elas. O que vocês desejam para as mulheres que estão assistindo esse vídeo? Eu desejo tudo de bom, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, né? E que continue firme. Amém. Desejo muita paz, muito amor, que elas continuem guerreira, que todas nós mulheres somos muito guerreiras e que busquem a presença de Deus, que Ele é tudo em nossa vida. Amém. Então, gente, você que está assistindo esse
vídeo, você que é uma mulher que deseja fazer parte das Preciosas, entre em contato com a irmã Patrícia, com a irmã Raquel, vem fazer parte desse grupo que é enorme, mas que tem um amor, um carinho gigantesco. Eu falo, né, que se eu pudesse eu faria parte, mas elas me expulsam toda vez, tá bom? Eu que animo o grupo delas, elas ficam me expulsando, o que é isso? Vamos fazer um protesto aí nos comentários. Então, fiquem com Deus, até o próximo Pod Ebenezer. Vamos dar tchau pros irmãos? Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Um beijo, tchau.